Olá, meus queridos seguidores, louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez e nós vamos para mais um Pode Perguntar, né? Tá sendo muito bom, graças a Deus. Estou aqui já com as 3 perguntas que me fizeram e vamos então para as respostas, né? Vamos lá. A primeira pergunta foi como responder a um testemunha de Jeová quando ele fala que o Espírito Santo não é uma pessoa e sim uma força, né? De fato, os testemunhas de Jeová, eles falam isso mesmo, que o Espírito Santo não é uma das pessoas da Santíssima Trindade, né? Nós sabemos que é um só Deus em pessoas 3. E daí, os testemunhos de Jeová, para poder argumentar isso, que o Espírito Santo não é uma pessoa da Santíssima Trindade, eles vão distorcer Atos capítulo 2. Quando em Atos 2 diz que todos ficaram cheios, né, do Espírito Santo, e daí o testemunho de Jeová diz assim, como é que você vai ficar cheio de uma pessoa? Então eles distorcem isso daí. O argumento deles é esse, né? E dizer que não tem como a gente ficar cheio de uma pessoa. E daí eles falam que o Espírito Santo é uma força de Deus, é um poder de Deus, tá? E não uma das pessoas da Santíssima Trindade. Então, como é que a gente responde isso? Primeiro, João 14, versículo 23. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. João 14, 23. Vai aqui na Sagrada Escritura responder isso dos testemunhos de Jeová, tá? João capítulo 14, versículo de número 23, que diz assim: Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha, olha só, obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela, né? Viver nela, viver com ela. E a gente também pode pegar em Gálatas 2:20, aonde vai dizer assim, Paulo, né? Olha só. Gálatas 2:20 diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo, agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então veja, Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então quando o testemunho de Jeová ele fala que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque você não pode ficar cheio de uma pessoa, você mostra, então Jesus Cristo também não é uma pessoa? Porque aqui tem 2 textos dizendo, né, que a gente fica cheio de Jesus, a gente fica com Jesus dentro de nós, né? Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então ficar cheio do Espírito Santo é essa mesma coisa. Então aqui está a refutação para esse pensamento dos testemunhos de Jeová. Quando eles falarem isso, você vai e argumenta dessa maneira. Ah, então Cristo também não é uma pessoa, porque como é que Cristo vai viver em você? Né? Como é que ele vai lhe encher, lhe completar por dentro? Entenderam? A outra pergunta foi sobre o livro de Mormons, né? A pessoa perguntou assim, o livro dos Mormons, qual sua visão sobre ele? Bom, o livro de Mormon eu já li 2 vezes, ele completo, né? Inclusive eu nos meus estudos sobre os Mormons já conversei com o Mormon, já cheguei a ter debate com eles. E a gente vê ali claramente, gente, algo satânico, né? Algo satânico. Tanto que eles dizem que é outro evangelho. E daí eles pegam e para convencer as pessoas, eles dizem que foi um evangelho destinado às Américas e etc e tal. E eles dizem que o livro de Mormon, ele é tão importante quanto a Bíblia. E até logo no início do livro de Mormon, você vê lá afirmando que é o livro mais importante dessa terra, né? Mas tem muitos erros lá. Primeiro que Gálatas capítulo 1, veja,
Do versículo 7 ao versículo 9 diz assim: na verdade, não existe outro evangelho. Olha só, aqui já destrói com essa de acreditar nesse livro de Mórmon aí. Lá é outro evangelho. Aquilo é mentira. Então veja, Gálatas 1, do 7 ao 9. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Olha só. Pois já dissemos que, olha só, já dizemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Ou seja, aqui está dizendo que mesmo que um anjo venha do céu anunciar outro evangelho, você não deve acreditar. Ali, então, a palavra está dizendo que isso é maldição, né? Esse é um falso evangelho, amaldiçoado. Então, o livro de Mórmon diz, né, que o anjo Moroni veio para Joseph Smith, entregou umas tábuas de ouro e esses escritos, né, do livro de Mórmon. E nunca acharam essas placas de ouro. Isso tudo é uma grande mentira. Um cara inventou isso tudo, ou de fato apareceu, mas foi o demônio com uma mentira, né? Então tomem muito cuidado com essas mentiras que surgem. E uma coisa interessante é que no livro de Mórmon, lá em Alma, no escrito de Alma 7, versículo 10, no livro de Mórmon diz que Jesus nasceu em Jerusalém, sendo que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Então veja, há uma contradição, né? No livro de Mórmon diz que ele nasceu em Belém, ou no livro de Mórmon diz que ele nasceu em Jerusalém, e na Bíblia diz que ele nasceu em Belém. Ou seja, há aí, de forma muito clara, a mentira do livro de Mórmon, né? E o diabo é o pai da mentira, como diz em João 8,44. A terceira pergunta é: como refutar aqueles que negam a existência dos demônios, que dizem que é tudo fruto do psicológico? De fato, esses modernistas, né, eles desacreditam de possessão, né, de possessões demoníacas. Eles dizem que isso não existe. E daí eles dizem que tudo é problemas psicológicos, né? Então, eles dizem que isso não existe, que agora a psicologia já explica que não existe possessão diabólica, que aquilo tudo é perturbação psicológica, que o demônio não existe, que na verdade demônio é a maldade humana, é os pensamentos e atitudes ruins, isso é que é o demônio. Eles dizem, eles não acreditam que o demônio é um anjo decaído. E esse pensamento, ele está em muitos que estão infiltrados dentro da igreja, né? A teologia da libertação, por exemplo, os adeptos à teologia da libertação, eles falam essas coisas. O demônio não existe, possessão diabólica não existe, entendeu? Mas o catecismo da Igreja Católica, lá no número 414, diz que os demônios são anjos decaídos. Então já destrói aí esse pensamento da teologia da libertação, né? E para a gente poder dar um argumento irrefutável, a gente pode se utilizar de Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Eu vou ler aqui só o comecinho, que já é o suficiente para a gente destruir, né, esse pensamento mentiroso aí, né? Veja só, eles dizem que possessão diabólica não existe, porque o demônio não existe, que existe é só perturbações psicológicas. Mas como é que esse povo me explica isso daqui, ó? Marcos capítulo 5, do 1 ao 20, mas eu vou ler só o começo. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago
da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Veja, o cara estava morando no cemitério e ninguém conseguia prender ele, nem com correntes. Versículo 4. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Aí eu te pergunto, se você pega uma pessoa que tem sérios problemas psicológicos e você amarra com corrente de ferro, essa pessoa consegue quebrar a corrente de ferro? Lógico que não. Aí você imagina um cara que ele tinha força para quebrar correntes de ferro, mesmo ele amarrado os pés e as mãos. Nós estamos enxergando claramente que isso era uma força diabólica. Por quê? Porque nenhum ser humano iria ter força suficiente para isso. Então isso daqui já destrói esse pensamento dos adeptos à teologia da libertação e esses teólogos modernistas. Tá bom? Então utiliza desse texto aí que você cala a boca desse povo todo. Bom, gente, aqui foi mais um Pode Perguntar. Muito obrigado àqueles que enviam suas perguntas, suas sugestões, né? Você que deseja me perguntar alguma coisa, dar sugestão aqui para os próximos vídeos, tá aqui o meu contato, você fala diretamente comigo no WhatsApp, tá aqui na tela do seu vídeo, né? E também você que puder ajudar a nossa missão, existe a campanha dos R$10 por mês, você que puder ajudar, faz um Pix aí ajudando nossa missão. Para quem não conhece ainda, eu tenho alguns e-books escritos, já são 3 e-books, 2 respondendo a ataques protestantes e o terceiro foi respondendo a 50 perguntas que me fizeram aleatórias. Tem sobre o protestantismo no meio também. Esse material está muito bom, gente. Então você que quer saber os valores, é muito barato, não se preocupe, é muito em conta mesmo. Fala comigo aí no WhatsApp que eu te passo a relação de preços do material do e-book para você conhecer mais ainda a sua fé, fazer um estudo muito bom e responder os ataques protestantes, tá certo? Não esquece de me seguir no Instagram, né? Daniel Silveira Fonteles, né? Não esquece, Daniel Silveira Fonteles lá no Instagram. E não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Envia para todos os grupos católicos, tá bom? Muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima.